Oi pessoal, agora eu vou apresentar um tutorial que é bem bacana, que é como a gente faz aqueles slow motion, câmera lenta, que nem no cinema. Quando a gente vê um filme de Hollywood e tem alguma câmera lenta, a gente vê aquela câmera lenta bem orgânica, bem bacana. E às vezes a gente vai fazer uma câmera lenta com algum programa de edição e fica um lixo, fica tudo batido. Então vou ensinar para vocês uma forma bem fácil de se fazer uma câmera lenta e bem bacana. Para isso a gente vai precisar de dois ingredientes básicos. O primeiro, o dispositivo de captura, ou seja, a câmera. A gente vai precisar usar uma câmera que filme a 60 quadros por segundo. As DSLRs, que é um tipo de câmera que quase todo mundo tem, até para hobby, elas filmam em 60 quadros por segundo. Até o iPhone filma a 60 quadros por segundo. Então, esse é um dos ingredientes. O segundo é a gente usar o Premiere, porque eu vou ensinar aqui no Premiere como fazer uma câmera lenta bacana. E para esse tutorial eu fiz duas filmagens, uma filmada a 24 frames por segundo e uma filmada a 60 quadros por segundo para a gente poder analisar e entender o que está acontecendo aqui e como a gente operar. Primeiro eu vou pegar essa imagem de 24 frames por segundo, que é aquele frame rate de cinema, vou arrastar para cá, fazer uma timeline nova, vai aparecer aqui. Vamos dar uma olhada em qual é a situação. Vou abrir aqui e dar o play. Eu pego o livro, faço movimentos um pouco bruscos, bastante movimento em quadro, tiro o livro, não se faz isso com o livro, né? Mas enfim, pro bem, pra gente estudar. A gente pode notar que com 24 frames ele é meio batido. Quem não entendeu o que é o batimento, eu já vou explicar. Se a gente fizer uma timeline com essa filmagem de 60 quadros por segundo, a gente vai ter a seguinte situação. A gente nota que a imagem ela é diferente, ela não tem tanto batimento, ela é um pouco mais orgânica, como o vídeo. Olha bem, ela tem um batimento menor dessa de 24 frames. Olha como é mais batido. E se a gente pegar essa imagem de 24 frames e colocar 50% de slow motion, clicar com direito aqui em Speed Duration e colocar 50%, a gente vai deixar 50%, a gente vai colocar um slow de 50%, a gente vai desacelerar essa imagem em 50%. Olha o que vai acontecer. A gente tem aquele slow motion que é mais amador, que é todo batido, que não é com aquela fluidez que a gente vê em algumas imagens, como por exemplo em filme do cinema. E a gente não quer isso, a gente quer algo bem mais legal. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma imagem filmada a 60 quadros por segundo e jogar nessa timeline. Essa timeline ela é de 24 quadros por segundo. Porque se eu ir em sequência e ver as configurações, ela está em 23,976 quadros por segundo, que é da filmagem. Isso tem que bater. Minha filmagem está em 24 e a timeline em 24. Mas se eu fizer algo assim, pegar uma filmagem com 60 quadros por segundo e colocar numa timeline de 24, ela vai ficar... Ela está em 720, a gente aumenta aqui com o Scale to Frame Size. A gente não vê muita diferença. Agora, se a gente aplicar um pequeno truque de configuração do Premiere, a gente vai deixar esse slow motion extremamente mais orgânico, que é pegar esse arquivo de 60 frames por segundo, clicar com direito, e em modificar e interpretar a filmagem, Interpret Footage. Ele vai abrir essa janela aqui e vai dizer, e tem essa parte do frame rate com a seguinte configuração: Use frame rate from file, ou use o frame rate do arquivo, 60 frames por segundo. Mas eu vou dizer para ele assumir um frame rate de 24 frames por segundo. Utilizando o frame rate de 60 frames por segundo, ele vai ter uma duração de 14 segundos. Se a gente colocar em 24 frames, a duração do clipe vai ser de 35 segundos. Ele vai aumentar a duração do clipe porque ele vai estar duplicando esses frames. Então eu coloco OK. Agora, ele aumentou aqui
um monte. E se a gente for ver o slow motion, olha como é que ficou. Muito mais orgânico. Olha quando eu atiro o livro, olha o movimento que fica. Agora a gente tem um slow motion mais cinematográfico. A 50%, isso aqui tem menos de 50% na verdade, a 50% aqui, filmando a 24, olha como é que fica o movimento atirando. Ele fica bem mais batido. Então, só pelo fato de eu reinterpretar essa filmagem de 60 quadros para 24, ele já faz um slow muito mais orgânico. Agora a gente pode vir aqui e colocar mais slow em cima. Speed Duration e colocar 50%. O que vai acontecer? Vai dobrar o tamanho do clipe e a gente vai ter... Deixa eu desligar esse áudio aqui que vai atrapalhar. Um slow muito mais orgânico. Olha o movimento rápido. Como ele fica. Se a gente tentar deixar um pouco mais parecido aqui, colocar 25%, para deixar uma velocidade mais semelhante que esse que está 50%, que esse que está em 24%, olha a situação que a gente vai ter. Parece aqueles slow de VHS, quando a gente colocava no slow e ficava passando quadro a quadro. A imagem parece que está quadro a quadro, extremamente batida. Vamos pegar essa parte aqui, que eu atiro o livro, um pouco antes aqui. Olha, isso aqui é o playback normal, ele está tocando como se fosse a quadro a quadro. O playback está full. Já nessa imagem aqui, que é o mesmo playback, olha como fica mais orgânico. Daí a gente tem uma filmagem de Hollywood. E de forma que é extremamente simples. A gente pode exagerar até determinado ponto, porque se a gente começar a exagerar muito, mesmo essa de 60 quadros aqui, ela vai começar a ficar batida. Posso modificar, colocar esse frame rate para 20. Ela vai ficar mais lenta ainda, mas não vai estragar muito. Vamos pegar aqui, olha o movimento, completamente diferente e mais orgânico, muito mais orgânico do que filmar a 24 quadros e ter uma imagem rodando a quadro. Agora vocês podem fazer os testes de vocês, os slow motion de vocês podem compartilhar no meu canal o resultado ou as dificuldades que vocês tiveram para a gente conversar. Quem tiver alguma ideia de outros tutoriais sobre filmagens e edição também pode deixar a sugestão no canal e assim eu me despeço. Falou, valeu!